No último dia 8 de outubro, os investidores tiveram uma vitória importante, ao menos em relação ao imposto. Foi derrubada a MP 1303, conhecida como MP Taxa Tudo. Dentre outras coisas, a proposta do governo era taxar aplicações financeiras e também investimentos como, por exemplo, criptomoedas. E na verdade, quando eu falo taxar, leia-se criar impostos que até então não existiam e aumentar outros impostos que já existiam. Agora eu vou falar nesse vídeo sobre como fica daqui para frente, o que é importante você prestar atenção, porque tem dinheiro aí e você não pode deixar esse dinheiro na mesa. Vou explicar o que era a MP que foi derrubada e também como é que você faz para se beneficiar legalmente das manutenções de isenções, por exemplo, ou manutenções de imposto. Como é que fica agora que a MP foi derrubada? Enfim, tudo isso em mais um vídeo bastante resumido, numa linguagem extremamente simples para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca não custa absolutamente nada para você. O seu like você já pode deixar no começo do vídeo. Fica aqui meu muito obrigado a todos vocês que clicam no botão de like, que interagem com os vídeos aqui do canal, compartilhando, comentando, enfim, isso ajuda demais quem tá aqui do outro lado produzindo conteúdo. E já aproveito também para fazer um convite aqui, caso você ainda não seja inscrito no canal, clica no botão aqui para se inscrever também, no sininho, já marca ali como todas para receber sempre aviso de quando tem conteúdo novo aqui. São pelo menos 3 vídeos por semana e todos eles focados em ajudar a botar dinheiro no teu bolso, por isso eu garanto que você não vai se arrepender. Bom, seguindo aqui, meus amigos, a MP 1303, conhecida como medida provisória Taxa Tudo, foi mais uma medida para, como eu falei, aumentar os impostos. Depois já do aumento de imposto do IOF, que foi no fim do dia na canetada, veio essa para arrecadar ainda mais com impostos sobre investimentos. Então, IOF para operações financeiras em geral e essa pegando em cheio os investimentos. A proposta, por exemplo, era de uma alíquota única de 18% sobre CDBs e títulos do Tesouro, por exemplo, substituindo a famosa tabela regressiva de imposto e aumentando imposto para aplicações de duração de mais de um ano. Ainda em aplicações financeiras, a MP previa queda da isenção de imposto para LCIs e LCAs, e diga-se de passagem, é isento porque são dois setores fundamentais para a economia brasileira, que são o setor imobiliário e o agro, e LCIs e LCAs são formas desses segmentos captarem recursos, e começou se falando lá em tributar 5%, depois passou de 5% para 7,5%, só mais 50% ali dentro da própria proposta. Então, cairia a isenção para 7,5% de imposto. E nas criptos, aumento para pequenos e médios investidores de 15% para 18% e também fim da isenção, que ao meu ver é muito pouco comentada, para vendas de até 35 mil dentro do mesmo mês com lucro. Pois bem, depois de aprovada na comissão, inclusive, diga-se de passagem, tirando fora o imposto sobre as bets e mantendo esse aumento de imposto sobre essas aplicações que eu comentei sobre cripto, ou seja, as bets teriam um imposto menor do que os próprios investimentos, o que não sei para você, mas para mim é algo completamente injustificável. Só que um dia depois de passar na comissão, ela foi derrubada de pauta pela Câmara por votação, maioria de votos. E aí algumas perguntas que eu recebo nas redes sociais são: bom, David, e a partir de agora, o que vai acontecer? Essa MP pode voltar ou a gente pode comemorar já que ela caiu e a gente não vai mais ter imposto sobre esses investimentos? E a resposta é sim, a MP caiu, na verdade ela caducou, ou seja, não tem mais prazo para que ela volte à pauta. E eu me atrevo a dizer aqui que pelo menos aquela ideia de que para janeiro a gente teria já o início da cobrança desses impostos e tudo mais, já meio que ficou bastante distante. Ou seja, ao menos nos tranquiliza aqui para o começo de 2026 e eu diria que tem boas chances de dentro de 2026 a gente não ter criação ou aumento de imposto aí, por exemplo, em cripto. Então sim, nós livramos, mas não dá para comemorar por completo, digamos assim, porque o governo já se manifestou depois disso, né? Haddad, Lula, falando que vão dar um jeito de arrecadar, de aumentar algum imposto, de criar algum imposto novo e etc. Isso inclusive em tons mais duros, falando que determinados segmentos precisam pagar o devido imposto a esse país. Enfim, me conta nos comentários aqui o que você acha sobre isso tudo, mas eu quero dizer aqui que nós temos uma boa janela para aproveitar. Essa janela parecia uma janela muito curta. Eu vinha comentando em alguns vídeos aqui que nós tínhamos uma janela, por exemplo, para isentar vendas em cripto até dezembro, garantida, e a partir de dezembro possivelmente isso cairia, e agora essa janela se ampliou. Então a gente vai ter mais meses para fazer isso e você vai conseguir fazer vendas isentas, continuar ou começar a fazer isso. Eu recomendo fortemente que você preste muita atenção nisso e que você
você, se ainda não fazia vendas isentas em cripto, comece a fazer. Muitos conseguem zerar imposto por completo, outros pelo menos diminuir muito o imposto a ser pago, e tudo isso de maneira 100% legal. E cara, muito pouca gente faz isso de fato, só que isso dá uma diferença gritante no seu patrimônio, no seu resultado, no fim das contas. Lá na comunidade 1%, por exemplo, eu lembro sempre o pessoal de fazer as vendas dentro do mês isentas. Como é que a gente faz isso na prática? Vou te explicar aqui na sequência. Primeiro, você precisa entender que a isenção para vendas de até 35 mil reais, independente do tamanho do lucro que você tenha, é em exchanges nacionais, ou seja, corretoras cripto com CNPJ brasileiro. Qual é a melhor corretora cripto nacional que nós temos e a que eu utilizo? A OKX. Por lá você pode fazer vendas de até 35 mil reais isentas e você pode usar o dinheiro como quiser, inclusive recomprar logo na sequência criptomoedas, as mesmas criptomoedas que você tinha, por exemplo. Para isso, caso você ainda não tenha conta na OKX, eu recomendo que você abra pelo link que eu estou deixando aqui para poder se inscrever, inclusive, nessa promoção que está aparecendo aí na tela para você, que parece boa demais e na verdade ela é, onde você deposita na OKX ou transfere valores para a OKX e com um limite de até $2.000 ou equivalente, você recebe um rendimento de 20% ao ano ao longo de todo esse último trimestre de 2025. As regras no geral estão passando aí na tela para você, eu não vou ler uma a uma, até para não deixar o vídeo muito extenso, mas você pode pausar o vídeo aí, ler todas elas ou entrar na própria página. E o que você precisa fazer? Você precisa criar sua conta na OKX através do link que eu tô deixando aqui no comentário fixado e também na descrição do vídeo. Abrir ela até o final com todas as etapas de verificação e aí depois que você fez isso, você volta no mesmo link aqui ou por dentro do aplicativo e se inscreve nessa campanha, que a partir disso você já está pronto, apto a receber essa rentabilidade e ainda tem como aumentar essa rentabilidade, por exemplo, deixando as criptomoedas lá em stake. Você consegue, por exemplo, deixar lá em USDC rendendo os 20% mais 8%, ou seja, mais de 28% ao ano de rentabilidade sobre algo que é bastante seguro, como por exemplo o stablecoin, que é dólar digital. Feita essa vírgula, o que você pode fazer em relação ao OKX? O que eu faço, por exemplo? Eu tenho uma corretora estrangeira, né, ou seja, internacional, que é a Binance. Todo santo mês eu transfiro valores em cripto, por exemplo, em Ethereum, em Bitcoin, para a conta da OKX, vendo até o limite de 35 mil reais isentos, e depois eu posso, por exemplo, transferir de volta esse valor lá para a Binance ou sacar ele para minha conta e depois transferir para Binance, porque esse mesmo movimento isentou todo o lucro que eu tenho dentro daquela venda de 35 mil reais de maneira legal. E aí, por exemplo, o que eu faço com o Bitcoin que eu quero segurar para longo prazo e tudo mais? Eu transfiro da Binance, vendo na OKX e depois eu recompro na Binance aumentando o meu preço médio, porque o imposto é sobre o preço médio de compra, o seu custo médio. Então vamos supor que você comprou Bitcoin lá por 100 mil reais. Você tem agora 35 mil reais em Bitcoin, comprou pelo preço unitário de 100 mil reais e vai vender até esse limite aqui, 34.999 na OKX. Todo o lucro que você teve dos 100 mil até os 670, 650 mil, que é mais ou menos o preço do Bitcoin, hoje você isentou. Você teria um imposto para pagar aqui, seria um imposto alto, mas você não tem mais nada para pagar. E agora você pode simplesmente comprar Bitcoin de novo, você vai ficar com a mesma posição do ativo, porque você vendeu por um preço, foi lá e comprou pelo mesmo de volta, só que a diferença é que agora você não tem mais nenhum imposto para pagar. Ou seja, a sua contagem de lucro passa a ser aqui desses 650, 670 que eu falei como exemplo, para cima e não dos 100 mil reais para cima, porque aí você tinha um bom imposto para pagar. No outro mês, se você quiser, se você tiver mais um lucro ou deixando acumular mais um lucro, você pode fazer a mesma coisa e vai isentar novamente. Ou seja, nesse exemplo aqui, eu isentei todo o valor, mas se você tem muito mais do que 35 mil reais, você consegue aumentar o preço médio e ir isentando de pouco em pouco. E aproveitando nas estrangeiras, o que também pouquíssima gente sabe. Aliás, se essas informações não valem o seu like, eu não sei o que vale. Se você ainda não deixou o like, fica aqui a minha lembrança para você clicar no botão de like. Mas como eu falava, as estrangeiras têm um sistema para bater imposto também, que pouquíssima gente sabe, pouquíssima gente usa, que é vender aquilo que você tem no prejuízo para poder utilizar aquilo como crédito para quando você vender algo com lucro, você conseguir abater. Porque nas estrangeiras, e isso não tem nas nacionais, só nas estrangeiras, então
Então, por exemplo, tem na Binance, não vai ter na OKX. Você pode vender com prejuízo, vai gerar um crédito de prejuízo. Então, por exemplo, você teve R$2.000 de prejuízo, quando tiver R$2.000 de lucro, aquele prejuízo vai abater, você não vai pagar absolutamente nada de imposto, mesmo vendendo lá na estrangeira. Então lembra bem, são duas formas de você isentar e você precisa usar ambas, porque isso aqui faz uma diferença gigantesca no resultado final, no seu lucro líquido ao longo do tempo. Dito isso, sem mais, eu vou ficando por aqui. Já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir. É só clicar nele. Um forte abraço e a gente se vê lá.